Elementos e fatores do clima. Você tem dúvida sobre esse assunto? Então fica ligado que você vai ficar fera nisso. Fala galera, Tio Toby na área, voltando aí com mais um vídeo, né, seguindo aí essa temática de clima, de tempo, de atmosfera. Vamos lá, você sabe qual é a diferença de elementos e fatores do clima? O que eu tenho visto é que muita gente confunde as duas coisas, ou pior, tratam as duas coisas que são diferentes como se fosse tudo igual, coloca no mesmo balaio e vambora, mas não são iguais. Então vamos diferenciar uma coisa da outra. Posso te adiantar o seguinte, galera. Elementos e fatores do clima são conteúdos cobrados sistematicamente em avaliações de geografia, desde o 6º ano até a 3ª série do ensino médio, e isso cai nos vestibulares, no Enem, e é muito simples. Então vamos lá, elementos do clima primeiro, hein? O que são, afinal, elementos do clima? Elementos do clima são características próprias de cada tipo de clima que existe pelo mundo. Como assim, Tio Toby, características próprias? É aquela que você reconhece um clima quando você vê? Por exemplo, temperatura. Você olha para o clima polar e você sabe que é um clima frio, porque aquilo é um elemento próprio daquele clima. Você olha para um clima equatorial, você sabe que ele é quente, porque essa temperatura elevada é típica do clima equatorial. Então, os principais elementos do clima, nós temos aí a temperatura, nós temos a umidade, nós temos a pressão. Cada tipo climático terá sua temperatura, sua pressão e sua umidade. São as três principais características de um clima. No entanto, será que existem características externas que podem influenciar nesses elementos próprios de um clima? É claro que tem. E nós vamos chamar isso de fatores. Então olha como é que é simples. Elementos são características próprias de um clima. No entanto, aquilo que foi externo ao clima, nós iremos chamar de fatores. Então entenda, fatores são externos aos climas, no entanto, exercem influência sobre eles. Podemos dizer então que os fatores são aqueles que determinam um tipo de clima. E quais são os principais fatores do clima? Eu sei que você já estudou isso na escola, vai, fala aí pro Tio Toby. Os principais fatores de clima que nós vamos abordar aqui hoje são a latitude, que aliás é o principal deles, o relevo, a altitude, a vegetação, a continentalidade e a maritimidade. Esses 6. Anote os 6. Vamos destrinchar então agora cada um deles. Então vamos lá, hein? Para ser rápido nesse vídeo. Latitude, essa é fácil, galerinha. Latitude é bem simples, olha só. A latitude é inversamente proporcional à temperatura. Como assim, Tio Toby? Inversamente proporcional. Inversamente proporcional. Aumenta um, diminui o outro. Isso é inversamente proporcional. O que significa que em lugares de latitude baixa, e qual lugar de latitude mais baixa que nós temos? 0 grau, linha do Equador, a temperatura será elevada. E à medida que eu for em direção aos polos, ou seja, ao polo sul ou ao polo norte, aonde eu tenho 90 graus de latitude, eu terei as temperaturas mais baixas. Então olha como é que é facinho. Se a latitude é baixa, a temperatura é alta. Se a latitude é alta, a temperatura é baixa. Só isso. Latitude inversamente proporcional à temperatura. Olha que facinho. Altitude. Preste atenção. O que costuma acontecer com os alunos? Eles trocam a palavrinha latitude por altitude. Eu sei que elas são parecidas, mas fique ligado que são totalmente diferentes. O que é altitude? A altitude vem de altura. Olha só, hein? É muito parecido com a latitude. A altitude é inversamente proporcional à temperatura. Repetindo, a altitude é inversamente proporcional à temperatura, ou seja, à medida que vai ficando mais alto, vai ficando mais frio, e quanto mais baixo, mais quente. Realmente, Tio Toby, não entendi nada. Cara, você não entendeu nada? É muito simples. Vou colocar um exemplo aqui do lado para você. Olha só. Vamos imaginar o Piauí. Temperatura do Piauí, 40 graus na sombra. Quente pra caramba. Tranquilo? Agora vamos fazer o seguinte, é imaginação, hein? Vamos pegar o Monte Everest, 8.000 metros de altitude, e vamos colocar o Monte Everest no Piauí. Então agora nós temos o Piauí com 40 graus e o Monte Everest dentro do Piauí. No entanto, naquele calor miserável que você está passando, quando você olha lá para cima, o que você vê no alto? O que você vê no alto do Monte Everest? Você vê neve. Mas espera aí,
Como é que tem neve lá no alto se aqui embaixo está fazendo 40 graus? Pois é, porque a altitude é inversamente proporcional à temperatura. Em média, a cada 200 metros de altitude, então a cada 200 metros que você sobe, a temperatura tende a cair 1 grau centígrado. Então, subir 200 metros, diminui o grau. Subiu mais 200 metros, diminui mais 1 grau. Altitude inversamente proporcional à temperatura. Mas agora, e se cair na sua prova o seguinte? Por que a altitude é inversamente proporcional à temperatura? Ai, 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 agora eu quero ver você falar. Porque tem aluno meu que responde assim: tio Top, tá errado isso, porque lá em cima tá mais perto do sol, lá deveria ser mais quente. Mas não é, ela é mais frio, tanto é que tem neve no alto das montanhas. O fato de locais mais altos serem mais frios tem a ver com a pressão atmosférica. À medida que você vai subindo, o ar vai ficando rarefeito, logo a pressão atmosférica é menor. Enquanto, no nível do mar, a pressão atmosférica é mais elevada. Esse fator faz com que a temperatura no alto de uma montanha, seja mais baixa do que a temperatura aqui embaixo. Tio Tobi, como assim se lá está mais perto do Sol? Meu filho, preste atenção. Não é a radiação solar que aquece a Terra diretamente. Você já estudou isso, o que aquece a Terra é a irradiação solar. Ou seja, os raios solares penetram na nossa atmosfera, atingem a superfície, as rochas, a litosfera, e o calor que sai da litosfera para a atmosfera é que vai aquecê-las. Ou seja, o Sol, na verdade, aquece a Terra de baixo para cima e não de cima para baixo. Como no nível do mar as moléculas estão bem próximas, porque a pressão é mais alta, nós temos uma transferência de calor molécula por molécula bem mais fácil e mais rápido do que lá no alto, onde as moléculas estão bem separadas. E também porque os raios, o calor, até chegar lá no alto, ele vai se dissipando nesse processo. Tranquilo? Então anota aí, a altitude é inversamente proporcional à temperatura. Sacou? E a vegetação? Qual é a relação da vegetação com o clima? Essa aqui é facinho de explicar. Olha para mim, você já teve a experiência de estar andando, fazendo uma trilha, por exemplo, e tá ali aquele calorzão bem brabo, bem grande mesmo. Só que de repente você entra numa mata fechada e parece que colocaram um cobertor em cima de você? Pois é, o tempo ali ficou mais abafado. Por que ali dentro tá mais abafado do que no lugar que não vai ter essa vegetação? Porque em lugares com vegetação muito densa, nós teremos maior umidade e as moléculas de água, quando estão suspensas na atmosfera, elas retêm calor. Então parece que colocaram uma tampa, né, ali no lugar onde você está, como se tivesse colocado um cobertor em cima de você num lugar que já estava muito quente. Fica abafado. E por que isso acontece? Porque a vegetação, ela tem a capacidade de evapotranspirar. Sabe quando você faz a sua aula de educação física, que você fica correndo, você fica todo suado, você transpira? Pois é, a vegetação, ela evapotranspira, ela libera muita água na atmosfera. Isso faz com que em lugares com muita vegetação, você tenha um lugar mais abafado e você também terá uma umidade muito maior. Olha que exemplo muito simples. Se um dia você for a Manaus ou a Belém do Pará, você vai perceber que lá chove praticamente todos os dias. Por quê? A quantidade de vegetação que tem ali evapotranspira uma quantidade absurda de água que formam nuvens na atmosfera e precipitam naquela mesma região. Inclusive, são lugares mais abafados, porque o vapor de água é um dos principais gases estufa. Fica mais abafado. No entanto, se você for ao deserto do Saara, você vai cozinhar ali de manhã, porque de manhã lá é muito quente, mas não vai ser muito abafado. Aliás, nada abafado, porque praticamente você não vai ter água na atmosfera. E também você vai ter poucas chuvas, por várias razões, mas um dos motivos é o fato de não ter vegetação. Então, locais com muita vegetação têm maior umidade e também são lugares mais abafados devido à quantidade de água na atmosfera. Viu como é que é facinho? Então a vegetação também interfere na atmosfera e no clima de um determinado local. E o relevo, tio Tobi? Como é que o relevo pode influenciar no clima de um determinado local? Essa é muito fácil.
Pense da seguinte forma: o relevo, dependendo da sua altitude, ó a altitude entrando aí de novo. Nós temos basicamente o seguinte: se o relevo for muito baixinho, exemplo, uma planície, uma região que tende a ser mais baixa, uma região também mais plana, você vai ter uma circulação atmosférica por ali sem grandes problemas, porque se o relevo é baixo e as massas de ar estão vindo aqui por cima, elas passam sem nenhum problema por aquele relevo. Só que, e se nós tivermos um relevo muito alto? Será que esse relevo muito alto, por exemplo, uma cordilheira, Cordilheira dos Andes, aqui na América, Cordilheira do Himalaia, lá na Ásia, ou planaltos também de grande elevação, será que eles podem influenciar na circulação atmosférica? É claro que podem. Então, o relevo influencia no clima, dificultando ou facilitando a circulação atmosférica. Em locais onde o relevo é muito elevado, como em cordilheiras, as nuvens, as massas de ar, para conseguirem superar esse relevo, elas precisam ganhar altitude. Quando ganha altitude, você já viu o que acontece. O que acontece? Vai esfriar a temperatura, porque à medida que aumenta a altitude, diminui a temperatura, logo o vapor de água condensa e precipita, fazendo que quando a massa de ar chegue do outro lado, ela já esteja seca. Me dá um exemplo aonde isso acontece. Eu posso te dar 2 exemplos aqui na América. Nós temos, por exemplo, a Cordilheira dos Andes, que barram ou dificultam a entrada dos ventos do Oceano Pacífico, fazendo surgir desertos, por exemplo, como o deserto do Atacama. Podemos falar também do sertão nordestino, clima semiárido, aonde as massas de ar carregadas de umidade que vem do Oceano Atlântico, elas têm dificuldade de adentrar o continente devido ao Planalto da Borborema, um planalto de uma altitude relativamente elevada. Então elas acabam precipitando ali na zona da mata e quando chega no sertão já não tem mais umidade. É por isso que pouco chove lá no sertão. Então o relevo ele pode facilitar ou dificultar as massas de ar a circularem pela atmosfera. E agora vem os 2 conceitos um pouquinho mais chatinhos. São fáceis, mas os alunos costumam a confundir: a continentalidade e a maritimidade. Primeira coisa, foca no nome. Continentalidade vai acontecer no interior dos continentes. E quanto maior for o continente, maior a continentalidade. Já a maritimidade irá acontecer no litoral, em locais próximos a grandes corpos hídricos, como os mares e principalmente os oceanos. E qual a diferença entre eles? Facinho. Olha para mim aqui, ó. Continentalidade, além de acontecer no interior do continente, é a grande amplitude térmica diária. Repetindo, grande amplitude térmica diária. Tio Tobi, eu não sei nem o que é amplitude térmica. Pô, aí fica difícil, né? Mas olha só, tio Tobi vai te ensinar. Amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima de um dia e a temperatura mínima desse mesmo dia. Então você vai subtrair, né? Você pega a temperatura máxima, sei lá, 40 graus. Subtrai da temperatura mínima. Exemplo, 10 graus na madrugada. Na madrugada. Então, 40 menos 10 vai dar 30. Significa que em um único dia a temperatura variou 30 graus. É muito, é demais 30 graus para um único dia. Agora a grande pergunta é, por que na continentalidade nós temos essa grande amplitude térmica? Porque você não tem a presença da água. Anota isso aí. A água é um regulador térmico. O que significa isso? Vou te dar o melhor exemplo de todos, o deserto do Saara. Se você for ao deserto do Saara, você vai ver que a temperatura lá durante o dia é muito elevada. No entanto, à noite, a temperatura chega ali e bate 5 graus, 10 graus. Por que houve essa variação de temperatura abrupta? Porque todo mundo acha que o deserto é quente o tempo todo. E é muito quente mesmo de manhã, no caso do Saara. Mas à noite é bem frio. Porque o Saara está ali bem no meio da África, está ali na parte norte principalmente, mas se você estiver no meio do deserto do Saara, não tendo água próximo, você vai ter uma temperatura muito alta de manhã e uma temperatura muito baixa à noite. Grande amplitude térmica, que é a característica da continentalidade. Então agora ficou fácil, né? A maritimidade é o oposto da continentalidade. Vai acontecer em cidades litorâneas, em regiões próximas aos mares e aos oceanos. E por que isso vai acontecer? Olha como é que é simples. Você vai ter ali a litosfera, o continente,
e você vai ter ali também uma grande quantidade de água. Lembrando sempre que a água é um regulador térmico. Se é o oposto da continentalidade, significa que a maritimidade é a baixa amplitude térmica diária. Exemplo, vamos pegar aqui a cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro pode chegar a 40 graus sem nenhum problema. Só que será que em um dia que faz 40 graus no Rio, quanto é que será que vai fazer durante a noite? Será que vai fazer 5? Vai fazer 0? Não, você vai ter ali 20 graus, você vai ter 22 graus durante a noite. Ou seja, a temperatura não variou tanto assim como, por exemplo, no meio de um deserto ou no meio de um continente. Significa que a maritimidade vai ser a baixa amplitude térmica devido à água, que é um regulador térmico. Mas, tio Tobi, por que a água é regulador térmico? Muito simples, meu querido. Olha para mim aqui, ó. Quando tiver durante o dia aquele solzão rachando, o continente vai ficar bastante aquecido. No entanto, a água, que demora muito para se aquecer, vai ficar mais fria. Vai haver aí, então, a troca de temperatura entre a água e o continente. Então, a temperatura não vai ficar alta demais, não vai chegar aos 50 graus. Por sua vez, durante a noite, quando o continente já estiver gelado, a litosfera, nós teremos uma água ainda aquecida, porque a água demora para liberar esse calor. Tendo mais uma vez aí a troca de temperatura entre os dois, teremos ainda uma temperatura mais elevada, não ficará muito frio, como por exemplo, numa região do interior do continente, como no deserto do Saara, como eu disse para vocês. Então, maritimidade, baixa amplitude térmica diária, que acontece principalmente no litoral. Tranquilo? E para finalizar, vamos falar aí então das correntes marítimas, que eu já estava esquecendo inclusive. Correntes marítimas é muito fácil, galerinha. Nós temos aí dois tipos de correntes marítimas. Nós temos as correntes marítimas quentes e as correntes marítimas frias. Aonde elas surgem, aonde elas aparecem? É simplesinho. Se a corrente marítima é quente, ela vai surgir na região quente do planeta. Diga para mim aí, porque eu já te expliquei. Aonde é a região quente do planeta? Pois é, próximo à linha do Equador, ou seja, em baixas latitudes. Por sua vez, as correntes marítimas frias vão surgir nas regiões frias do planeta, ou seja, nas elevadas latitudes, ou seja, próximo aos polos, tanto ao Polo Norte quanto ao Polo Sul. Correntes marítimas quentes, elas têm sempre a tendência a ir para os polos, então elas saem de locais quentes e vão para locais frios. Por sua vez, as correntes frias são o contrário, elas saem de locais frios, como os polos, e tendem a ir em direção à linha do Equador. Mas o que essas correntes fazem com o clima, já que o assunto aqui são fatores do clima? Muito simplesinho, anota aí no seu caderninho. Correntes marítimas quentes, elas aumentam a temperatura e aumentam a umidade dos locais por onde elas passam. Já as correntes marítimas frias fazem exatamente o contrário. Corrente marítima fria vai diminuir a temperatura e também diminuir a umidade dos locais por onde passa. Olha que simples. Agora, peraí. Tio Tobi, como é que uma corrente marítima que está no mar consegue tirar a umidade que está na atmosfera? Muito simples. Aliás, é isso que ocorre, por exemplo, na costa do Pacífico, na região ali do Peru, onde nós temos a famosa corrente de Humboldt, ou corrente do Peru. Olha o que acontece ali na região. Quando uma massa de ar, então nuvens ali carregadas, passam por cima de uma corrente marítima fria, essa corrente vai abaixar a temperatura do local. Se abaixa a temperatura do local, significa que o vapor de água presente nas nuvens vai condensar e vai precipitar, ou seja, vai chover no oceano. Quando essas massas de ar, quando essa nuvenzinha chegar no continente, adivinha? Ela vai ter pouquíssima umidade, porque a umidade já ficou quase toda no oceano. Sendo assim, nessas regiões litorâneas aí, você vai ter um clima mais seco, porque a umidade nunca vai chegar no continente, porque ela está sendo retida por uma corrente marítima fria lá no oceano. Entendeu? Galerinha, não é o conceito correto, mas eu tenho certeza que vai ajudar você na hora de uma avaliação. Olha, não é o conceito correto, hein? Vê lá o que você vai falar do tio Tobi. Mas você vai pensar assim, ó. Corrente marítima, fecha os olhinhos e imagina. É um rio que corre dentro dos oceanos. Isso não faz nenhum sentido, eu sei. Mas presta atenção no exemplo que eu vou colocar aqui do lado, hein? Você já assistiu Procurando Nemo? Se não assistiu, tá fazendo o quê? Vai assistir, que é excelente.
Procurando Nemo. Você lembra lá da CLA, quando o Marlin, que é o pai do Nemo, estava procurando ele encontra o Crush, fala Crush, ó, tá aparecendo a cena aqui do lado. Pois é, aquilo dali, ó, para você imaginar, não parece um rio que corre dentro do mar? Então fica com essa imagem aí na sua cabeça. Não é essa a definição, corrente marítima não é um rio que corre dentro do mar, mas fica com essa imagem aí porque vai ajudar você. Porque corrente marítima tem sua própria velocidade, sua própria salinidade e é diferente das águas que estão ao seu redor. Então ela se assemelha a um rio que corre dentro do mar. Belezinha? Galerinha, então por hoje é só. Então tá aí elementos e fatores do clima para você, matéria aí de sexto ano até vestibulares, beleza? Espero ter ajudado, vou ficando por aqui. Lembra, se você gostou, não deixa de dar o seu like, vai aí e dá o joinha pro Tio Toby, se inscreve no canal se você não for inscrito, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo desse canal e deixe seu comentário, fala aí que você gostou. Tio Toby é o vídeo mais sensacional que eu já vi na minha vida, ou não, de repente você pode falar aí, tecer críticas e falar que o vídeo não é tão bom assim, até porque eu vou poder melhorar das próximas vezes, beleza? Um grande beijo do Tio Toby, fui, um grande abraço, boa prova, fui, é nóis, tchau, fui!